Maio Laranja é o mês de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Aqui na Câmara Municipal de Dourados tem leis que fomentam essa discussão e também são realizados eventos como uma audiência pública proposta pelo vereador Sérgio Nogueira e também pelo vereador Daniel Júnior em conjunto. Um deles é um dos nossos convidados aqui do Dourados em Foco, que tem como tema o Maio Laranja. Vereador Sérgio Nogueira, obrigada pela sua presença aqui no Dourados em Foco. Eu que agradeço e creio que a Câmara Municipal, através do vereador Daniel Júnior, nosso trabalho também, ela é protagonista na defesa dos direitos das nossas crianças e no enfrentamento a essa violência e exploração sexual infantil. Está conosco também a Adriele Coelho, ela que é coordenadora do Consex. Adriele, muito obrigada pela sua presença aqui e já emendo pedindo para você contar para quem está nos assistindo o que é o Consex, qual é esse trabalho desenvolvido. Olá, eu que agradeço, o convite. Bom, o Consex, ele é o Comitê Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente. Ele é um braço do CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e tem como caráter propositivo, consultivo e mobilizador. Então, o Consex, ele é o braço do CMDCA que trabalha com essas questões de enfrentamento da violência sexual de criança e adolescente dentro do nosso município. Então a gente tem realizado ao longo do ano e principalmente no mês de maio, que é o mês de enfrentamento nacional, essa mobilização de enfrentamento, as prevenções contra crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência, o abuso e principalmente a exploração sexual. Vereador, gostaria que, para colocar todo mundo no mesmo pé que está nos assistindo, que o senhor explicasse quais são essas leis que incentivam esse debate que hoje existe no município, Essa lei também passou por uma mudança, uma proposição do senhor. Queria que o senhor explicasse o que é essa legislação e a importância de ter uma legislação municipal para tratar desse tema. Então, desde 2015, 2016, nós trabalhamos esse tema aqui na Câmara Municipal. Nós acompanhamos a aprovação da Lei Maio Laranja na Câmara Municipal de Campo Grande, através do então vereador Herculano Borges. Nós trouxemos esse assunto aqui para o Consex e, à época, nós debatemos e apresentamos uma lei. Essa lei visa justamente prevenir contra a violência, levando para as escolas, levando para as comunidades o ensinamento, a instrução para as próprias crianças que elas precisam cuidar do corpo delas, que ninguém pode tocar nas partes íntimas nem das meninas e nem dos meninos. Depois veio o reforço da lei estadual, também agora pelo deputado estadual Herculano Borges, e continuando o trabalho aqui, nós deparamos com um fato muito triste, lamentável na história de Dourados, que uma menina, Raíssa Cabreira, foi violentada por 4 adultos, podemos assim dizer, e assassinada e jogada do alto de uma pedreira. Então é um crime bárbaro, hediondo, e nós denominamos essa lei Maio Laranja de 18 de maio aqui em Dourados como Lei Raíssa Cabreira, para nós podermos conscientizar de algo que acontece quase todos os dias na sociedade, que não é inadmissível e que a gente precisa realmente fazer o enfrentamento. Vereador, eu vou passar a bola aqui para a Adriele, porque o caso da Raíssa chamou atenção, não só aqui, mas em todo o Brasil, e infelizmente é comovente para a gente pensar que ele não é isolado, que ele não é único, acontece dentro e fora das aldeias. Qual é o principal desafio hoje para esse enfrentamento à violência aqui em Dourados? Hoje o nosso principal desafio é falar sobre o assunto, porque infelizmente ainda é um tabu para a nossa sociedade falar sobre as questões de violência sexual. E o Consex, desde a sua criação no ano de 2016, ele tem realizado várias ações e várias parcerias, Inclusive a gente já fechou parceria com vários outros setores da sociedade, E principalmente nas escolas. E a gente tem percebido que a escola hoje é o portal de entrada dessas denúncias. Então o Consex ele está inserido dentro das escolas, a gente tem levado essas informações, mas mesmo assim a gente tem percebido essa resistência, principalmente da família, em relação a essa temática.
Vereador, por que o senhor acha que ainda existe esse tabu, né? Qual que é o papel do legislativo aí de vir à tona, para além das leis, de ter uma lei de fomento? O que mais pode ser feito, né? Que tipo de política pública pode ser implantada? Como vocês vêm trabalhando com relação a isso? Por iniciativa do vereador Daniel Júnior, nós conseguimos um material de uma palestrante, uma psicóloga do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ela cedeu os direitos autorais desse material e nós temos as duas cartilhas para trabalhar tanto com meninos, também com as meninas e orientá-las acerca de que elas não podem continuar permitindo esses toques indevidos, esses abusos e a quebra de paradigmas, de tabus, até para nós, quando vamos falar sobre esses temas com as crianças, porque nem sempre nós estamos prontos para falar. E eu creio que os palestrantes, quando começam a falar, vão desinibindo e vão ganhando ali o espaço para poder chegar no coração das crianças. O senhor mencionou a questão da família. Como vocês têm feito para abordar, então, você mencionou o trabalho nas escolas, para falar com as próprias crianças. E a família? Como é esse trabalho com a família? Há uma resistência mesmo? E como vocês vão enfrentando e quebrando essas barreiras? Então, nós estamos com bastante ideias para chegar até a família. Nós iremos marcar reuniões dentro das escolas, com a família, no Família Escola, que a escola estadual tem esse projeto, em mobilizações, né? A gente está articulando para reunir nos bairros, com os líderes de bairros, para a gente levar essas informações. E nesse intuito que o vereador falou, o Consex, ele tem não só feito a mobilização toda com a sociedade, mas a gente também tá capacitando a rede de proteção, né? Do dia 6 ao dia 10 de maio, o Consex proporcionou a toda a rede de proteção uma capacitação da escuta especializada. Como abordar, como escutar, o ouvir, né, que é diferente do escutar, estar preparado para receber essas informações, a não revitimização dessa criança que está sendo vítima ou testemunha de violência sexual. Então o Consex, ele está trabalhando de uma forma geral, família e a vítima, para trazer melhor informação e tirar esse tabu que precisa ser falado, principalmente dentro das escolas, que é a porta de entrada que eu relatei para você, né? Hoje o Consex, ele tem realizado várias mobilizações de prevenção, né? Onde tem conseguido espaço, a gente está tentando entrar, porque o caso é sério, né? O ano passado o Disque 100 fechou com aproximadamente 500 mil denúncias nacional. No estado do Mato Grosso do Sul, o ranking está em 5º lugar. E Dourados hoje é registrado 30 denúncias mensalmente, sendo elas 22 por estupro de vulnerável. Então o número é altíssimo. Aí você pode me perguntar assim, Adriele, mas agora que está tendo as denúncias? Não, toda a vida teve. É que agora os profissionais estão tendo mais coragem para denunciar. Depois da lei 13.431 de 2017, que é a lei da garantia do direito, ele estabelece o dever daquele profissional, da sociedade, em denunciar. Então, a gente tem batido muito nessa tecla do denunciar, de não ser omisso, porque a gente percebe, e a gente tem acompanhado essas vítimas que é silenciosa, né? Os traumas que causa dentro da criança e adolescente vítima de violência sexual. Então a gente tem incentivado e a gente tem orientado a sociedade em si a denunciar para a proteção integral dessa criança e desse adolescente. Eu quero continuar falando contigo sobre essa questão da família, mas antes eu gostaria de uma observação aqui do vereador, porque você mencionou uma questão importante. A gente precisa também de leis que façam com que a pessoa que recebe essa informação se sinta segura para denunciar uma pessoa, porque a gente sabe que muitos desses casos acontecem em casa, por exemplo, né? E chega o relato da criança para um profissional dessa rede de proteção. Ele precisa se sentir seguro também para denunciar. Isso também é um papel do parlamento? Exatamente, e isso é uma questão muito triste, porque estatisticamente mais de 80% dos casos de abuso acontece dentro de casa e por um membro da família. Isso é muito triste. Por outro lado, nós sabemos que o profissional, o professor na sala de aula, na escola, ele é a porta de entrada, como já foi dito. E se os nossos professores da educação infantil, nas séries iniciais, até o 9º ano, se ele se sentir amparado,
se ele se sentir pronto para fazer o enfrentamento, ele vai inclusive mudar a perspectiva de olhar para os seus alunos. Aquele aluno que é muito retraído sempre e ele começa a ficar agitado, alguma coisa está acontecendo. Aquele aluno que é sempre brincalhão, extrovertido, começa a ficar muito sisudo, muito fechado, está acontecendo alguma coisa com aquele aluno. E é aí que o professor pode chegar no aluno, mostrar ali que ele está como um adulto interessado, né, na saúde emocional dessa criança e assim abrir a porta para que a criança faça a denúncia e ele encaminhar para os setores competentes, seja o próprio Conselho Tutelar, seja a delegacia que atende às crianças no município, o próprio Consex, o Disque 100, há muitos canais para chegar à denúncia, não de forma anônima, mas também de forma anônima e, se for o caso, denunciar de forma explícita para que esse caso seja contido. Interessante. O senhor mencionou alguns órgãos dessa rede de proteção, né? São essas instituições que fazem parte dessa rede de proteção, né? Onde a família pode procurar ajuda a se identificar alguns desses sinais que o vereador falou. Tem mais algum sinal que você gostaria de mencionar? E também onde denunciar, onde procurar? Quem é essa rede para quem viu uma situação ou quem acha que pode estar diante de um problema como esse em casa? A rede de proteção, em primeiro lugar, é o Conselho Tutelar, né? A criança ela é encaminhada para o Conselho Tutelar, aí ela vai para a DAM, para a Delegacia da Mulher, né? O Consex ele até tem um fluxo de atendimento que antes das 72 horas ele é encaminhado para a HU, para a Sala Lilás, onde lá essa vítima de violência sexual recebe todo o amparo, né, legal. A DAM vai até a Hospital HU para fazer, junto com o legista, depois das 72 horas é encaminhado para o UPA, né, para a Delegacia da Mulher e para o Conselho Tutelar. Aí vai para o CREAS para fazer o acompanhamento e CRAS para fazer o fortalecimento de vínculo. Como identificar? Como o vereador disse, os casos ele têm acontecido dentro da família, intrafamiliar, né? E uma vez me questionaram que se a escola observar, se a escola ficar atenta, como denunciar? Como chamar esses pais, porque muitas das vezes é o pai ou é o padrasto e a mãe não faz a denúncia porque aquele homem é o mantenedor da família. Então a gente pede, geralmente a escola não quer se meter, né? E a gente tem trabalhado muito nisso daí, porque eles têm aquela visão ainda deles ser a testemunha, deles ter que ser chamado para depor. Então a gente sempre orienta a chamar o Consex ou chamar alguém da rede. Conselho Tutelar, que é o órgão, né, o tutor daquele adolescente ou daquela criança vítima de violência. Então a gente pede para estar encaminhando para eles e para a delegacia. E o Consex sempre está por trás para poder dar todo esse amparo, esse suporte que a família geralmente precisa. Eu vi que você trouxe materiais para mostrar para a gente, queria que você mostrasse ali para a gente o que são esses materiais e como eles vão ser trabalhados, você e o vereador Pastor Sérgio. Acho que o Sérgio vai saber explicar melhor, né, Sérgio? Vamos lá, vereador, como esse material vai ser utilizado? Esse material, como já pronunciei, ele é da psicóloga Tanise, lá de Porto Alegre. É um trabalho em forma de gibis, a Adriele pode até abrir para mostrar ali, para abordar a menina que em algum momento da sua infância ela passa por esse tipo de abuso e ela é estimulada por uma coleguinha a procurar a professora da escola para contar para a professora e a professora recebe ali a explicação, a orientação tal e já encaminha e a criança se sente protegida. E em relação ao material para os meninos, é uma situação comum de um menino jogando bola, que recebe o bullying dos colegas, porque ele é mais gordinho, e aí ele vai explicar o porquê dele comer demais, a ansiedade, e ele explica também para o professor lá da escolinha, de que ele é recebido toques, que ele não gosta e tudo mais, e é por alguém próximo da família, que ninguém escutaria. E aí, nesse caso, é apresentado para ele que existe uma saída sim, ele tem que contar, a família entende e aí ele passa a ter um convívio melhor com os demais colegas e vence o problema.
Então é uma forma lúdica, uma forma interessante, através de gibis, né, de historinhas, para que as crianças, primeiro, as que estão passando por essa situação, façam a denúncia de imediato. E aquelas que nunca passaram por isso, a partir de então, saibam que elas têm que cuidar das partes íntimas e que ninguém pode tocar nas partes íntimas de uma criança. A gente encerra então contigo com esse detalhe. Obrigada pela sua participação aqui, vereador. Eu que agradeço e quero parabenizar todas as pessoas envolvidas nessa temática, de uma forma muito especial, o nosso CMDCA, na pessoa do presidente, o pastor Márcio, todos os demais membros do CMDCA e o Consex, na figura dessa menina aqui, né, Adriele Coelho, que é uma guerreira, batalhadora e está nos liderando aí nesse comitê de enfrentamento de forma brilhante. Parabéns. Adriele, muito obrigada pelas suas contribuições, pelas informações, por estar aqui com a gente fazendo esses esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né, de trazer esse momento de orientação e só quero ressaltar para todos os que estão nos assistindo, fale com a sua criança, com o seu adolescente. A educação sexual ela é fundamental. Você ensinar sobre o toque bom, sobre o toque ruim, quem pode tocar, o que não pode tocar, é fundamental para as prevenções da violência sexual de criança e adolescente. Muito obrigada. E se você quer saber mais sobre esse tema, acompanhar mais discussões, você pode acessar o canal da TV Câmara de Dourados no YouTube. Foi realizada uma audiência pública sobre esse tema aqui na Casa de Leis. Foi transmitida ao vivo na íntegra. A gravação continua disponível para você poder acompanhar todos esses debates. As ações da Câmara também estão no site e nas redes sociais da Casa de Leis. Até breve.